Mostra o teu trabalho. Aí. Copinha é telezinho. Telezinho. Eu tenho uma opinião, foi até bom o JP voltar, que eu tenho uma opinião que eu tenho, convicto de que devo ser minoria, mas eu falo mais para frente em relação à utilização e tal, mas não vou atropelar, não. Abre aí, Fred. Não, eu estou dizendo sobre. Não, a gente vai ter copinha. Enquanto tiver copinha, a gente vai ter sempre a sessão aqui, tá? Nos programas. Inclusive, nesta terça-feira é o Agamenon, mas na abertura do Agamenon, vamos passar aí o raio-x, né? Que é o telezinho, né? Tem a copinha, então não é um telecast, é só um telezinho que o Rodrigo definiu muito bem. É o nominho merdinha do caralhinho. Mas é o que tem para hoje. Então, a gente fica com o telezinho. A vinheta cresceu, a vinheta fez o A telezinho. vinheta, exatamente. Mas é um bom nome, é telezinho, telezinho. E JP aí vai reinar, porque JP trabalha forte, tá? Mas antes da gente passar para as mãos de JP, porque a gente vai fazer aí, a gente tem aí na tela, para quem está assistindo no YouTube, né? Para quem, ou na Twitch, para quem está ouvindo, a gente está na tela nesse momento com os melhores campeões do Nordeste. Isso. Na história, né? O Nordeste, a melhor campanha dele, da nossa região, foi o vice do Bahia em 2011, né, que tem uma imagem clássica, inclusive, né, do tobogã ali do Pacaembu, né, lotado pela torcida do Bahia. O Bahia perdeu do Flamengo, né, perdeu o título para o Flamengo, mas é a grande campanha do Nordeste. Além disso, tem duas semifinais, né, com o Bahia em 2013 e Vitória em 93, e aí depois tem 6 times, né, que atingiram as quartas de final. O Vitória 5 vezes, o Bahia 4 vezes, Sport 2, Fortaleza, Motoclube Santa Cruz uma vez, né, Cássio? Uma história discreta, né? Mas a competição também, ela não é das mais... Mas tem explicação. Tem uma explicação para a história ser discreta, porque a Copa São Paulo foi criada em 1969, vai ser a 53ª edição. Aí fala, porra, era para ter, porque algumas não foram realizadas, né? Já foram 2 que não foram realizadas. Só em 72 passou a ter, tipo, foi criado em 69, só em 72 teve a primeira participação do Nordeste, quando o Bahia foi convidado. O Sport, por exemplo, que foi o primeiro de Pernambuco, foi em 1974. Deixa eu até ver se eu coloco aqui os anos de primeiro de cada um. Aqui, pronto, aqui. Veja só, isso que está falando dessa história. Bahia, primeira vez em 72, Vitória, primeira vez em 83, Santa Cruz, 81, Sport, 74. Eu estou falando pela ordem de participações. Na história toda, embora seja a 53ª participação, o Bahia tem 37 participações. Não existe nenhum campeonato nacional de primeira linha que o Bahia, sendo o time que tem mais participações, tenha 16 participações a menos do que o total de campeonatos, né? Então, isso mostra que houve sim uma lacuna do Nordeste. Então, vamos lá. Número de participações: 37 do Bahia, 32 do Vitória, 26 do Santa, 20 do Sport, 19 do Fortaleza, que primeiro em 98 eu não tinha falado. O Fortaleza só foi disputar primeiro em 1998. 16 com ABC, 99, que estreou em 99, e o Náutico estreou em 90. 15 com o Ceará, que estreou em 85. 13 com Confiança, 13 vezes Confiança, estreou em 2002. E o Porto de Caruaru, que estreou em 2005. Nota-se que o Porto se estreou só em 2005, ele jogou muitas vezes seguidas. 11 vezes tem o CRB, que estreou em 2005. 11 vezes também o Sergipe, em 1990. E 10 vezes o Botafogo de João Pessoa, que estreou em 97. Esses são os 13 times do Nordeste que participaram pelo menos 10 vezes da Copa São Paulo. E como o Fred fez esse resumo, a Copa São Paulo ela era muito enxuta no começo, e só em 1990 que ela teve uma abertura, que foi quando... Deixa eu ver se eu até coloco aqui o número de times. Passou de 16 para 32 times de 89. Era um campeonato de 16 times, que é baseado com os clubes de São Paulo e do interior de São Paulo. Então, a história do Nordeste na Copa São Paulo, ela vem da década... Ela se consolida dos anos 90 para cá. Depois teve uma queda na época, que ficou aquela época ruim da Copa dos Empresários, os times passaram a mandar, ou mandavam um júnior
reserva, ou nem mandava. O Sport passou uns anos sem mandar. Foi punido por uma briga que teve lá e depois passou alguns anos sem ter time, porque estava virando. Você ia perder jogador, os jogadores estavam os contratos amarrados, você ia para perder jogador. Mas esse processo passou, a Copinha voltou a ganhar muito cartaz, de preencher as grades das televisões, passou a ter um número redondo de classificar 2 times. Teve um momento que só classificava um, era um torneio muito difícil. E eu acho que hoje ela está voltando a ser um torneio como sempre foi. Ela não é o maior campeonato é o Campeonato Brasileiro Sub-20 hoje em dia. Você tem que ser um dos 20 primeiros do ranking profissional para participar, mas ela continua sendo o campeonato mais tradicional. E antes, só para finalizar essa questão dos números, falar aqui só dos maiores pontuadores da história da Copa São Paulo. Bahia, primeiro, 246, Vitória, segundo, 214, Sport, terceiro, 119, quarto, Santa Cruz, 88, quinto, Fortaleza, 85, sexto, Ceará, 70, sétimo, Porto e Caruaru, 54, oitavo, ABC com 52, nono, Náutico com 50 e o 10º, CRB com 41. E aí, Lucas, a gente passa, né, para... Tem o segundo slide aí, que é onde o JP vai trabalhar forte, né? Que é o seguinte, nesse segundo slide, a gente montou aí, né, uma geral dos 7 clubes que a gente acompanha mais de perto, né? O JP fez uma expectativa de até onde seria a meta desses clubes alcançar e destacou aí, né, jogadores para a gente manter os olhos mais abertos, tá? Então, JP, trabalha aí, que a turma tava com saudade de tu. Salve, salve. Então, vamos por parte aí. Como o Fred bem já explicou, isso não foi só um levantamento meu, lógico que eu tenho as minhas considerações sobre os times, acompanho, assisto, né, alguns aqui em loco, algumas competições aqui no estado, em Pernambuco, em Recife, outros pelos campeonatos nacionais como um todo, mas também busquei ajuda aí de algumas pessoas, alguns torcedores, né, que eu sei que acompanham aí os seus times, né, busquei ali validar a minha visão, né, bater com o de algumas pessoas que eu sei que acompanham as bases dos seus respectivos times, e aí chegamos nesses nomes principais, né, nessas ideias do que cada um poderia alcançar, de quem vale ficar de olho, né, e aí dentro desse ficar de olho tem atletas que, por exemplo, no Bahia, né, o primeiro nome aí que para você ficar de olho, a gente tem Roger, que é um cara nascido em 2007, né? Então, um cara que vai completar 16 anos ainda. Então, assim, poxa, eu não estou falando que Roger vai chegar no profissional esse ano. Não vai. Já, por exemplo, o Riquelmo do Fortaleza, é um atleta de 2002, que já vai ter 21 anos. Né? O Marcelo Aju no Sport, 2002, já vai para 21 anos. Então, são caras que não vão ter mais idade de atuar pela base, atuar pelo sub-20. Né, os times fizeram mesclas aí e eu busquei trazer dentro de cada perfil, né, algo que pudesse ser um atleta ali mais pronto, mais próximo de chegar, outro que você vai olhar ainda mais um tempo na base até que venha a se tornar realidade ou não. Né? E aí, dentro do Bahia, a gente dá para esperar, dá para imaginar um time brigando por quartas de finais, né, nessa briga aí, passar da fase de grupo, passar aí por 2 ou 3 mata-matas até alcançar essa fase. E os principais nomes, né, para o torcedor aí, para o analista, para quem quiser ficar de olho, a gente menciona o próprio Roger, que acabei já de falar, né, um meia clássico, menino de 15 anos que já nesse ano foi titular numa campanha do Sub-17 que alcançou a semifinal da Copa do Brasil, né? Assim como o Sport. O Bahia ficou na semifinal para o Vasco, o Sport ficou na semifinal para o Palmeiras, e o camisa 10 desse time do Bahia, né, já era Roger, um garoto de apenas 15 anos, que vai para essa copinha aí, vai compondo também. Muito provavelmente, né, não dá para garantir, mas acredito que não vai ser titular, mas possa começar a ganhar minutagem. É um nome que o Bahia tem até que ficar de olho, porque, por exemplo,
nascido em 2007, a partir do momento em que esse ano ele completar 16 anos, ele vai poder assinar ainda o contrato profissional. Né? Então, já deve... né? É um risco grande. Exato. Deve existir um alinhamento, é um jogador extremamente assediado. É muito risco botar um jogador para jogar desse jeito. Mas agora com o City, com o City agora... É um jogador extremamente assediado no mercado, né? Sondagem para a seleção, tudo mais, mas que até o momento ele fica no Bahia, né? Sempre respondeu no sentido de não sair do Bahia, e acho que agora com o colchão do Grupo City, né, eu acho que é praticamente impossível, né? Que saia, que deixe. Eu acho que já existe esse alinhamento bem fechado para que não se corra um risco. Depois dele, dá para citar Iago, volante, nascido em 2004. E aí, eu vou estar sempre mencionando, né, o ano de nascimento desse atleta, porque isso é muito relevante para o entendimento. Né? Dizer se ele tem 20 anos ou 19 pode deixar uma informação um pouco mais ambígua, porque você não sabe, às vezes, se ele já completou naquele ano ou se ele ainda vai completar. No momento em que eu falo que o jogador é 2002, automaticamente a gente entende que ele já tem 20, e nesse ano de 2023 vai completar 21. Ou seja, não vai ter mais idade de atuar nas categorias de base, não vai ter mais idade de atuar no sub-20. Quando eu digo que o jogador é 2005, ele está saindo do sub-17 para o primeiro ano de sub-20. Então ainda vai ter uma estrada a trilhar, e aí eu convido todo mundo a entrar nesse entendimento melhor de tratar pelo ano de nascimento. Né? Então, o Bahia, eu fechei essa lista do Bahia aí com Iago, volante, e Rafael, lateral esquerdo. Iago é um cara de bom passe longo, aquele cara que varia o corredor, a bola passa pelo pé dele, gosta de chegar próximo à área para uma finalização. Né? Rafael é um lateral esquerdo que tem um perfil mais agudo, de mais apoio, né? de estar lá, de ser mais incisivo, de ser um cara mais agressivo em terço final de campo. E são dois jogadores que já disputaram a Copinha pelo Bahia esse ano, e já tiveram esse ano, no caso, no ano passado, né? 2022. Já tiveram algum destaque na última Copinha e voltam para mais uma, né? Agora com um pouco mais de responsabilidade, depois de algum tempo, já atuando na categoria. Né? Então, não sei se alguém vai... Vão comentar, vão passar alguma coisa, ou eu posso ir seguindo? Não, pode seguir. Aqui é Unicast, pô. Unicast. No Ceará... Tem alguma condição, daqui a 5 times eu tenho alguma condição de opinar. No Ceará, existe, e aí Léo pode falar talvez melhor, pela quantidade, o Ceará que também teve um ano no Sub-20, e aí diferente do Bahia e do Sport... Tu não botou ficha, né? Porque tu só arrumou 2 do Ceará. Faltou aí, mano. O cara que tem toque tá puto contigo, porque aquele buraquinho ali tá foda na arte. É exatamente esse ponto, porque o Ceará deixou alguns atletas compondo no profissional, né? O time do Ceará, que alcançou a semifinal da Copa do Brasil Sub-20, né? O Bahia e o Sport chegaram na Copa do Brasil Sub-17 e o Ceará no Sub-20. Esse time do Ceará que alcança essa semifinal de Copa do Brasil acabou se desmontando um pouco. Uma certa quantidade de jogadores ficaram ali no elenco profissional, né, treinando, compondo. O Léo pode talvez falar um pouco mais. O próprio David Ricardo, ele jogou o primeiro semestre quase todo no Sub-20, foi um dos destaques. Time, né? Capitão do time. O Caio Rafael também já subiu, agora está no profissional, está treinando como titular. E aí, nesse Ceará que, digamos assim, teve que se reestruturar um pouco mais, né? Eu trouxe como destaque aí Pablo, é um centroavante, é um cara que esteve entre os artilheiros da Copa do Brasil. Se eu não estou enganado, ele foi o próprio artilheiro da competição. 20 gols, não foi? Você colocou 20 gols no ano, né? 20 gols no ano. Gol demais. Isso. E o Daniel também, né? Um extremo que gosta de entrar na área. Né? O Ceará deixou o João Vitor, por exemplo, compondo ali no profissional, seria mais um nome de destaque. O João Vitor está sendo emprestado pro Japão. Isso. O time da quarta divisão já está em negociação. O próprio David Ricardo, como já falou, foi o destaque capitão do time ao longo da temporada e já terminou a Série A como titular. Então foi um time que precisou, digamos assim, se refazer, se reorganizar. O Fortaleza já é um time que, e aí o maestro vai
é o debate que eu sei que é o debate do maestro, porque já tivemos algumas vezes, né? O Fortaleza, diferente da maioria, traz um time um pouco mais velho, né? Riquelmo, que é um meia clássico, camisa 10 2002, né? Já vai para sua última competição de base, a Copinha. O Wendel, que é um ponta, vai ter mais um ano aí no Sub-20, tem mais um, pode participar mais uma temporada. O Carlos Daniel, que é outro ponta, mas também pode ser um centroavante ali, né? Um cara de mais peso, de saber trabalhar um pouco mais na área. 2022 também vai para a sua última competição pelo Sub-20, né? Então, esses são os nomes de destaque, mas um grande destaque, e aí Luca, caso tivesse aqui, poderia falar bastante, porque também conversamos bastante, falamos bastante nos grupos, no Twitter. Talvez o principal destaque desse Fortaleza, a gente tenha que trazer o nome do Leandro Zago, né? O treinador que o Fortaleza contrata já agora no início de dezembro, então teve aí um mês de preparação, né? Um nome bem, de certa forma, até surpreendente ter voltado para a categoria de base, porque era um nome que já passou pela base, Corinthians, Ponte Preta, Atlético Mineiro, bastante time, um currículo bem pesado na base, já vinha 2 temporadas trabalhando no profissional, né? Tinha assumido o Joinville, que fez uma boa campanha na Série D, apesar de não ter o acesso, depois assume o Botafogo de Ribeirão Preto, numa campanha em que o próprio Botafogo teve campanha recorde de números, de pontuação, né, ali de desempenho no Campeonato Paulista. E aí, depois de um tempo, acaba saindo, estava um pouco mais fora assim, desse mercado, e era um cara que todo treinador ali dentro de um contexto menor, que caía, surgia ali aquela ideia, né, aquele ideal do traz o Leandro Zago para montar um projeto, para estruturar, para organizar a casa, para pensar a longo prazo. E aí o Fortaleza traz esse cara para a base, né? E aí, na minha visão, logicamente, numa clara organização e planejamento para trabalhar talvez um substituto do Vojvoda. Não sei se daqui a 1 ano, a 2, a 3, a gente não tem como colocar esse parâmetro de quando o Leandro Zago vai passar a compor o profissional, mas é um nome bem acima da média do que se imaginava, do que se esperava, porque era um cara que estava se estabelecendo dentro do mercado profissional. Então, para além dos jogadores dentro das 4 linhas, né, já citados, Riquelmo, Wendel, Carlos Daniel, a gente tem que bater bastante na tecla do Leandro Zago. O Náutico, né, tem uma expectativa aí de um pouco mais modesta, talvez, de passar da fase de grupos, né, juntamente com o Santa, com o Vitória, porque traz esse time também, de certa forma, renovado. Quem está aqui desde o começo, quando passamos ali pelos destaques, né, da notícia do dia do Náutico, citamos o Richarlison, que era um cara que teria a idade ainda de mais 2 anos de sub-20, né, poderia participar de mais 2 edições de Copinha. O Fernando Neto está compondo no profissional, tem o goleiro Bruno, que poderia estar sendo uma peça nesse time da Copinha, tem o volante Matheus Cocão, né, todos esses ficaram compondo também no profissional e acabam deixando esse time da Copinha um pouco rejuvenescido. E aí a gente cita como destaque uma dupla de volantes, né, com Cauê e PP. O PP esse volante que pode sair um pouco mais, pode ser um meia, digamos assim. E um destaque do ataque, um jogador que eu gosto bastante, me agrada bastante, que é o Cauã Muniz, né? Aquele atacante bem específico. Pode jogar aberto, pode jogar centralizado. A sua melhor posição, na minha visão, é um segundo atacante, né? Algo que não é tão comum hoje em dia no futebol brasileiro, mas que eu acho que tem boas capacidades físicas e técnicas para, em breve, dar bons frutos aí para o Náutico. O Santa Cruz, a gente vem citar 2 nomes em específicos que eu gosto muito, e aí mencionando a primeira expectativa do Santa, assim, é brigar para passar de fase, né, para passar dessa primeira fase de grupos, alcançar o mata-mata. Acho que esse é o objetivo inicial, assim, do Santa na competição, porque também vem com um time, de certa forma, rejuvenescido. Deixa alguns atletas no profissional, né, tem o Meia Marcelinho, tem o David, um ponta também, que podem talvez ganhar minutos aí dentro desse ano do Santa.
E os destaques que eu guardo, que eu trago para cá, para a Copinha, que a torcida do Santa pode ficar de olho, seria o meia Anthony, né? Um meia que pode jogar também aberto, aquele cara bem motorzinho, nascido em 2005, então é um cara que vai agora para o seu primeiro ano de sub-20. Outro meia também, o Kevin, né? Que esse aí já foi um cara que eu acompanhei um pouco menos, já foi uma indicação assim de um amigo tricolor, disse, ó, fica de olho nesse aqui. E o volante João Vitor, que é um jogador nascido em 2006, um jogador que ainda tem mais um ano para atuar no sub-17, mas já esse ano já atuava no sub-20. Né? Participou da Copa Atlântico sub-19, atuou no Pernambucano sub-20, um volante, na minha visão, bem completo, que já recebeu algum assédio de times de fora, e o Santa foi obrigado a fazer um contrato profissional, né? Já assinou o contrato profissional com o João Vitor, para não perder o atleta. Então, esse é um nome que me agrada bastante, que me deixa, que eu acho bem interessante para daqui a 2, 3 anos, talvez, passar a figurar ali no profissional do Santa Cruz e pode render frutos. Quer trazer aí um pouquinho, Fred? Você apresenta e eu vou é com você aí. Meu ponto é no próximo time. Esse aí passou, meu jovem. Eu estou um pouco desinformado a respeito. Não é isso não, mas eu não vou entrar na análise do elenco, não. Essa parte o JP está falando muito bem. Como eu falei... Mas é isso mesmo, acho que o foco é esse mesmo, Cássio. Isso, e JP já trouxe um pouco do que é o Fortaleza, ele foi preciso. Segue aí, JP, que eu falo depois. A gente chega no Sport, né, um time que conseguiu levar uma base interessante para a Copinha. Fica no profissional Vitor Gabriel, um lateral esquerdo de bastante qualidade. Fica Paulinho, que poderia atuar na Copinha e há alguma expectativa. Né? Falou-se aí em elogios por parte de Anderson. Né? Fica também Ítalo, volante, que quando passou ali no debate do elenco do Sport, foi colocado o Ítalo como um reserva imediato já. Né? Então, também fica. Mas o Sport, mesmo assim, vai com uma base interessante. Né? Tem Marcelo Aju, que aí Fred também passou ali rapidamente, é um cara que pode atuar como zagueiro, pode atuar como volante, pode atuar até como lateral direito. Né? Todas essas 3 posições ele faz com uma boa qualidade, é um jogador que encerra agora o seu ciclo na base. Né? Um atleta é o capitão desse time, JP? Ou não é? Pode ser. Durante o... É uma das lideranças, né? Vamos dizer assim. É uma das lideranças. Que Baraca também era capitão, né? Uma época isso. Baraca, que é o outro zagueiro também, costuma carregar a braçadeira, mas ajuda entre essas lideranças, podemos dizer assim. Lucas André, um volante que esse ano retornou ao Sport, né? Tinha sido emprestado ao Flamengo, chegou a atuar entrou no segundo tempo até de um jogo do estadual pelo profissional do Flamengo, mas o Flamengo não exerceu a compra, então volta e já voltou demonstrando bastante qualidade no Sport. Torcedor que acompanhou, que viu os jogos, né, é aquele volante bem moderno que costuma ir de uma área a outra, né, tem muita força física alinhada à qualidade técnica, consegue pressionar bastante, gosta de pisar na área para finalizar, fez gol assim no Brasileiro de Aspirantes, fez gol assim no Pernambucano. E Riquelme, né, um centroavante, e aí Riquelme 2005, um cara que tem o faro de gol, né, um cara terminal ali de atuar dentro da área, vai agora para o seu primeiro ano de sub-20, mas nesse ano já foi artilheiro do Sport na Copa do Brasil, foi uma peça importantíssima para alcançar a semifinal, alcançar a 3ª colocação. Depois da Copa do Brasil pelo sub-17, ele passa a compor no sub-20, treinando também no profissional, como sempre foi noticiado, treinando no profissional, jogando no sub-20, foi o artilheiro do sub-20 no Pernambucano, da categoria, mesmo entrando já no decorrer do campeonato. Né? Riquelme estreia ali já pela reta final da fase de grupos, e ainda é o artilheiro do time, e ficou a um gol de ser o artilheiro da competição. Né? Acho que perdeu 4 a 5 jogos, e a gente pode colocar aí como Sport, como assim como eu coloquei Bahia, assim como eu coloquei Ceará, Fortaleza, né, por ser um time mais que já joga um maior tempo, já vem um pouco mais entrosado, né, com o objetivo aí de alcançar avançar bem no mata-mata,
alcançando umas quartas de finais aí e quem sabe talvez surpreender um pouco mais. E aí a gente fecha, né? Teve a história. Eu li no Twitter, ontem foi um dia assim que eu vi muito pouca coisa e vi alguma coisa de que Riquelme não iria, ficaria. Então, não esse passou é o de ponto. especulação. Como é que foi isso? Já que Lucas trouxe, antes de JP... esse é o meu ponto. Assim, já que Lucas trouxe isso aí... Primeiro, vai viajar ou não vai, JP? Tu tá com esse... Veja, o que eu vi de história... Viajou, né? Se volta. Essa informação eu não tenho. Eu não tenho. O que eu vi hoje foi Riquelme tirando foto no hotel com torcedores. Pronto. Vi no Instagram. Mas eu vou falar, independentemente de voltar ou não, porque é uma coisa que sempre volta. Que volta não... Debate. Não jogador. O debate. Todo mundo fala a base é para revelar o jogador, se a base revelou o jogador já deu certo, tal. Mas eu acho que alguns ciclos você não pode jogar contra o próprio ciclo. Assim, porque essa informação de Riquelme, foi até a Alessandro do Pratica Esporte, ele trouxe informação de que Henderson teria aprovado Riquelme, então Riquelme ia voltar da Copa São Paulo. Assim, só estou debatendo a partir dessa informação, independentemente de ter voltado ou não. Sendo dessa forma, assim, eu acho um erro do esporte. Mesmo que Henderson tenha aprovado. Porque são 2 semanas, não são essas 2 semanas que vão quebrar todo o planejamento profissional, as oportunidades que o jogador vai ter, nem nada, mas pode atrapalhar os outros jogadores que vão na base lá. Porque, veja só, ao dizer que Riquelme está aprovado e que agora... o esporte prejudica a formação dos outros, porque os outros teriam um cara mais qualificado para desenvolver a campanha do time na Copa São Paulo. Se a preparação foi feita inteira com o Riquelme na Copa São Paulo, não pode ser faltando 3 dias assim que o treinador fala... Não, espera o cara viajar para mandar voltar fora. Para mostrar que aprovou. Não, assim, teve um mês todinho para fazer isso. Para fazer falando 2 dias depois que o cara embarca. Então, assim, se aconteceu dessa forma, acho que errou. Errou o Henderson, errou o esporte. Assim, eu acho que o jogador tem que jogar a Copa São Paulo. Isso é um ponto. O meu outro ponto é que, na hora que você tem essa base, na hora que o cara virou profissional, beleza. Isso eu não estou questionando, não. Mas o esporte já fez algumas vezes de ser assim. Não, pouco antes de ter a viagem para a Copa São Paulo, puxa 3 ou 4, esfacela o time que vai para a Copa São Paulo para botar para treinar como profissional e boa parte desses caras depois não são utilizados. Aí volta para o mesmo ponto, você não se ajudou dentro da Copa. Para revelar o jogador, não é só um cara jogar sozinho, não, pô. Não é sinuca, não, o cara joga só, não, pô. Você nem sinuca do futebol coletivo, pô. Então, assim, para o time tá fazendo uma boa campanha, se o time está bem arrumado, você vai crescer o futebol de todo mundo que está envolvido. Não só do principal destaque, como de qualquer outro, como de outras peças que podem até evoluir lá e se desenvolver dessa forma. E o esporte vinha tendo uma mania de ter, e outros times também do Nordeste, porque parou no esporte, que foi a partir justamente do que Lucas trouxe, desse caso de Riquelme, de ficar contente com campanha de 4 jogos, que quando passa da primeira fase, cai na segunda fase, por vezes porque não está com a força principal. Pô, se tem um time sub-20 e esse time está à disposição, o que é que custa? Meu irmão, eu falei 2 semanas, mas na verdade são 3, se você for até a final. São 3 semanas, pô. Essas 3 semanas vão condenar a utilização desses caras no futebol profissional, ou eles não vão ter mais oportunidade, ou o time profissional vai ser muito prejudicado se não tiver esses caras, ou a mescla dessas peças não acontecerá em outro momento. Assim não faz sentido, pô. Repito, se o jogador virou profissional, ele virou profissional, meu irmão. Meu irmão, o cara tem... Como foi Gustavo? Gustavo tem idade de sub-20, mas, porra, não era mais do time da Copa São Paulo. O cara já estava jogando em primeira divisão, Série A, sendo vendido por 11 milhões, não é esse tipo de jogador. É o tipo de jogador que fez todo o ciclo do sub-20 e não foi utilizado no profissional. Riquelme acabou de ser campeão do sub-20, ele fez o ciclo todinho do sub-20 e o ciclo dele não acabou, que como a Copa São Paulo, até que JP falou, alguns jogadores do Fortaleza estão no último estágio de jogar, ou seja, para vários jogadores... né?
O próprio Marcelo ajuda o Sport. Depois que acabar a Copinha, ele não pode jogar mais nenhum campeonato de base. Acabou. Então, para muitos casos, a Copa São Paulo é o último jogo do cara no Sub-20. Então, assim, tirar desse caso, para o cara ser subutilizado, você prejudica, talvez, o próprio jogador, mas certamente prejudica os outros jogadores. Esse jogador, talvez, porque ele pode ir profissional e ele pode ir lá disparar e virar um profissional utilizável no elenco. Mas, não acontecendo isso, na minha visão, você tira uma engrenagem, você tira uma peça de uma engrenagem que está ali montada para aquele ciclo curto. E não é fácil, tipo, se Riquelme foi um destaque, porra, destaque na base é difícil. Se Riquelme foi destaque, o Sport não vai instalar o dele e vai aparecer outro atacante. Então, assim, meio que já estaria comprometido essa situação. É da forma como eu vejo. Eu falo isso reconhecendo que talvez eu seja minoria, mas é o que me incomoda porque eu vejo isso acontecendo há muitos anos. Cássio, eu jogaria a competição. Base é para revelar. É óbvio que base é para revelar, mas revelar ganhando, eu acho que é mais fácil. Revelar ganhando, mas, meu irmão, Endrick não foi lanterna do brasileiro, não, meu irmão. Endrick ganhou a porra toda no Sub-20 do Palmeiras. E o Palmeiras jogou o cara Sub-20 até o final, e no final botou 3, 4 partidas para ser campeão brasileiro da primeira divisão. Então, assim, a base é para revelar. Mas se você tem a oportunidade de ganhar na base também, eu acredito que você forma a personalidade do jogador de forma vencedora, você faz coletivamente faz parte da revelação do jogador, também, né? Faz parte da revelação. Então, eu nunca gostei da conversa de que se o time foi uma merda, mas o cara revelou, foi ótimo. Não, pô. Foi bom para um cara, mas poderia ter sido bom para 11. Enfim, é a forma como eu vejo. Eu acho que é tão minoria mesmo que quando o Cássio falou que ia entrar nesse tema, eu achava que ele ia defender o oposto. Aí depois eu me lembrei, eu disse, não, o Cássio sempre defende a utilização da força máxima e o velho trabalha com taça, né? Tem uma tacinha valendo, Cássio se esforça, mas eu acho que é muito de época, de tempo. Nesse momento do esporte, do clube, eu concordo com a linha de Cássio. Assim, eu acho que você tem o Riquelme, se ele for lá e fizer, sabe, 3 gols, 4 gols, ele já volta mais forte. Porque, por exemplo, ele aqui hoje, ele vai ficar, beleza, ele vai ficar. Enquanto o Love tá no Catar, mas vai jogar Kaique, vai jogar o outro cara que trouxeram do Londrina, não foi? Esqueci o nome do cara, que é atacante de Gabriel, de terceira categoria. Até que Riquelme joga, vai jogar resto de jogo com o Ibis, com o Maguari. É melhor lá. Eu acho melhor lá. Agora, a Ju, até pela idade, a Ju, eu acho que é um caso que o Sport tem que utilizar. Eu sei que Anderson, ele hoje tem um poder assim, e até natural que tem, acho que até faz parte de escolher Anderson. Você dá esse poder a ele. Mas assim, eu acho que a Ju tem que ser visto de uma forma com mais carinho, digamos assim, né? Mas também se é zagueiro, como a gente falou naquela hora lá. Quando eu vejo com mais carinho, é ter a mente mais aberta para ver se ele vai de volante. Porque o Sport não precisa de zagueiro, o Sport precisa de volante. E a Ju, ele demonstra a capacidade de jogar nas duas funções, né? Perfeito. Pronto, pode sair da toca, João. Vai, JP. E aí, para finalizar... Limpou a garganta e pau. Aguinha, jovem. Toda a vida aqui. Para a gente finalizar esse quadro aí, quem está acompanhando aqui ainda na live, os guerreiros, né? A gente tem o Vitória. Tem gente, viu? Tem gente, demais, jovem. Demais. Erramos no horário aí hoje, mas era para ser 1h19 da manhã, para ter começado uma hora antes, mas estamos bem. Fechando com o Vitória, né? Um time que vem com uma certa mescla, tem um corpo ali com uma certa experiência, né? Deixando alguns também no profissional. Mas a gente cita aí como destaque Fábio, né? Um ponta 2004, ainda tem um ciclo de sub-20, fez o seu primeiro ano de sub-20 e ainda tem mais uma sequência. João Vitor, um meia, e Samuel Reis, né? João Vitor e Samuel Reis são atletas de 2005, né? Atletas que fecharam agora o ciclo do sub-17, né? Assim como, por exemplo, o Riquelme no Sport, já figuram ali no sub-20, né? Mas estão fechando agora o ciclo no sub-17 e entrando oficialmente, digamos assim, no sub-20, né? Para se ficar de olho. E aí, Samuel, um cara
que teve uma lesão ao longo da temporada, né, mas aquele cara que já participou ali de treinamentos com seleção de base, né, mesmo com lesão ao longo da temporada, voltou e foi artilheiro no estadual, né, da categoria. Então, assim, um cara que viveu algum momento um pouco mais conturbado, mas já vem num momento crescente, né, da sua temporada. Fechou o ano de 2022 já numa crescente para vir para essa copinha. E aí, Fred, vou pedir só um espaço aqui para deixar um fique de olho em mais 2, 3 nomes que não estão normalmente no... Mande, você que manda, o quadro é seu, o telezinho é seu, é de João, JPzinho. ABC, né, que vai com uma base muito jovem também, muitos atletas do Sub-17, atletas ainda que vão ter mais uma temporada, assim como o João Vitor do Santa Cruz, né, nascido em 2006, vai ter ainda mais uma temporada no Sub-17, e aí dá para citar o Gil Robson e o Fábio, atacante, né, 2005, e o Matheus Bebeto, volante, 2006, nesse ABC com um corpo bem jovem, né. O Retrô tem um volante 2005, Murilo, que vale a pena ficar de olho, né, sempre participando muito bem em todos os jogos. O Floresta, que hoje empatou com o Flamengo nessa noite, né, já merece, já traria aqui a força. O Floresta já era mais conhecido por ser um time de uma força defensiva interessante, né, não à toa conseguiu segurar o Flamengo num 0-0. Esse Rodrigo é muito inteligente. E eu deixo também um destaque para o capitão, né, importante, do capitão do Floresta, né? Isso. Certo. Volante, o Atirson. Pronto. É impressionante esse jogo aí, né? Isso. Raramente a gente tem na Copa São Paulo e hoje resultados surpreendentes, né? Assim, envolvendo os protagonistas, né, na primeira rodada. O Grêmio também empatou hoje com o Cruzeiro de Alagoas. Então são 2 resultados inesperados aí para os grandes, com o Nordeste fazendo a ferida, né? Segurando, né? Exato. O Cruzeiro de Alagoas é um projeto que eu não tenho tanto conhecimento, né? O Floresta já tinha alguns nomes a se ficar de olho,